Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, onde nos encontramos. No versículo 26, está acontecendo um avivamento extraordinário em Samaria. Estevão morre apedrejado, mas a igreja, mesmo assim que se espalha, obrigado, querido, mesmo assim que se espalha, vai pregando por onde passa o evangelho, anunciando a graça de Deus, o amor de Deus, e Deus vai usar Filipe de uma maneira extraordinária. Ele chega em Samaria, e então, como vai dizer aí o versículo 4 do capítulo 8, que sinais, libertações, expulsão de demônios, milagres e prodígios acontecem. E aí, então, muita gente começa a se converter, e o feiticeiro do lugar, que estava dominando por meio da mentira, do engano, toda a região de Samaria, que compunha muitas cidades. Toda aquela região estava sendo enganada, ludibriada pela feitiçaria de Simão. E Simão se converte, e ele não entende muito bem o evangelho, ele tenta comprar o dom do Espírito, para que sobre aqueles que ele impõe as mãos, essas pessoas também possam receber o Espírito Santo. Então ele está meio confuso, é repreendido, e imediatamente a essa repreensão ele se arrepende. E isso é muito bom. Encontraremos esse Simão, irmão, ex-feiticeiro, para a glória de Deus lá na glória eterna. E nesse momento desse avivamento tão extraordinário que está acontecendo, vem esse episódio assim fantástico do livro entre Filipe e o eunuco. E hoje eu gostaria de meditar com você sobre Filipe e o poder da obediência. Filipe e o poder da obediência. Diz assim, versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e estava no caminho de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te desta carruagem e acompanha. Esse texto, mantenha ele aberto, eu vou continuar lendo e expondo com você, mas o texto é assim impressionante. Talvez numa primeira leitura você não consiga entender o que está acontecendo com toda a profundidade que o texto nos apresenta. O anjo aparece para Filipe e disse: sai da cidade de Samaria. Parece que Deus precisa chamar a atenção de Filipe. Interessante é que daqui por diante o anjo não fala mais com ele. Apenas o Espírito de Deus vai falando com Filipe. Talvez se o Espírito de Deus tivesse falado ao coração de Filipe: olha, Filipe, sai daqui e vai para outro lugar, talvez ele não tivesse entendido, compreendido. Então parece que há uma necessidade de um anjo, parece que há uma necessidade de chamar a atenção de Filipe. Por quê? Porque há uma grande bênção acontecendo. Imagine naquela região inteira, com muitas cidades em Samaria, e por onde Filipe vai passando em cada cidade, pregando o evangelho, curas, milagres, libertações, dezenas de pessoas se convertendo. Então seria muito difícil para Filipe compreender o que está por trás de tudo isso. E Filipe não tem a mínima ideia do que vai acontecer e o impacto que tem a obediência que ele dá ao Senhor nesse momento. Mas Deus chama a atenção dele, um anjo aparece e diz: Filipe, sai agora e desce, levanta-te, vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele está ao norte em Samaria, ele vai atravessar toda a Judéia,
Ele vai atravessar parte da Samaria. Não sabemos em que ponto da Samaria está. Ele poderia estar mais ao norte, ou no centro, ou mais ao sul da Samaria. Mas ele tem que sair de lá. Ele andou mais ou menos uns 100, 150 quilômetros, dependendo de onde ele estava em Samaria. Atravessou toda a Judéia e se deslocou beira-mar para Gaza. Ali corria uma estrada que vai levando até o norte da África, ok? Até onde o povo de Israel sai liberto ali do Egito com Moisés, tanto tempo antes, mais de 2000 anos antes. Então é esse caminho aí que ele faz. Ele chega até Gaza, aquela cidade antiga dos filisteus, que já não existem, aí uns 500 anos que os filisteus já tinham sido extintos pelos babilônios. Mas ele vai para lá, e a cidade está deserta. Parece que não tem nenhum nexo nessa atitude. Como é que eu vou sair de um lugar onde está tendo um avivamento extraordinário? Deus está salvando dezenas, talvez centenas de pessoas, milagres e sinais operados por Deus, e eu vou para um lugar deserto, sozinho, sem ninguém me acompanhar. Com quem vai ficar essas igrejas? Esse povo que ainda está começando a ouvir o evangelho, quem vai pastoreá-los? Enfim, ele fica na beira do caminho, mas mesmo assim obedece o Senhor. Irmãos, às vezes nós não entendemos tudo, mas eu quero dizer para você, obedeça sempre, ainda que você não entenda tudo, obedeça sempre, ainda que você não compreenda as situações, ainda que os momentos que você esteja passando, a direção que as Escrituras Sagradas colocam para você, norteiam a sua vida, você olha e fala, mas todo mundo está fazendo algo contrário ao que a Bíblia está dizendo. Todo mundo está indo em outra direção do que as Escrituras Sagradas estão dizendo. Tudo na cultura está indo em total oposição ao que eu ouço o pastor pregar. Não importa. Se é a palavra de Deus, obedeça. Mesmo que você não entenda totalmente. Obedeça. E Filipe obedeceu. Deve ter caminhado vários dias, pelo menos no mínimo de 4 a 5 dias de caminhada até chegar onde ele tinha que chegar. Andando aí uns 30 quilômetros no sol, no deserto, bem complicado. E ele obedece o Senhor e vai. Chega lá, não tem ninguém. É aqui, Filipe. Chega lá, não tem ninguém. E aí, e a obediência dele é linda, porque, versículo 27, olha o texto. Ele se levantou e partiu. E a obediência sempre tem que ser assim. Ela sempre tem que ser imediata. Ela tem que ser sempre sem questionar. Ela precisa ser feita imediatamente. Deus ordenou, obedeça. Não importa os meus sentimentos, não importa as minhas vontades. Se a palavra de Deus está dizendo, vou obedecer ao meu Senhor. Ok? Ainda que tudo seja contrário, seguirei obedecendo ao Senhor. E o texto diz, no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace. Candace aqui era um título, não era o nome da rainha, mas era o título que ela recebia. O nome dela era outro, assim como Faraó. Também é um título, César, ok? Então eram títulos que esses reis recebiam. Era um homem muito importante, porque ele estava encarregado de todos os tesouros da rainha de Candace, ok? Então era um homem muito importante, era um homem muito estudado, muito letrado, muito rico, ok? Mas esse homem, ele de alguma maneira conhece o Antigo Testamento, ele conhece a lei de Moisés, ele se converte, Deus o converte para o judaísmo no sentido de a lei de Moisés, de receber essa revelação do único e verdadeiro Deus, e ele tem aí esse coração totalmente voltado para Deus. Agora, espante-se, amado irmão, o que esse homem faz? Esse homem, ele saiu da Etiópia e foi para Jerusalém. São 3.000 quilômetros de viagem para participar de um culto. 3
1.000 quilômetros de carruagem, andando em média de 50 quilômetros por dia. Ele levou de 4 a 5 meses de viagem para chegar lá. Para ir para o culto. Para ir para o culto. Mas os eunucos não podiam entrar não tinham acesso, eles eram proibidos de participar do culto ao Senhor. Isso está na lei de Moisés. Então ele era o ouvinte da porta. Ele andava 3.000 quilômetros para ir para o culto, mas ele ficava provavelmente no pátio dos gentios. Simplesmente de lá, ouvindo algum tipo de cântico, alguma ministração, leitura das escrituras, orações. Eu fico pensando se esse homem tivesse uma igreja que estivesse perto da casa dele. Eu fico pensando o valor que esse homem dá a Deus é o culto. Aquilo que hoje a maioria dos cristãos tem desprezado. Como esse homem, ele ama a Deus. Como ele tem sede de Deus. Irmão, atravessar o deserto do norte da África, todinho, e depois atravessar o deserto da Judéia. Meus irmãos, perigo de ladrões, salteadores. Você imagina quanto custou essa viagem? 4 meses, talvez 5 meses. Alimentação, hospedagem, a caravana inteira que ia com ele, guardas que o acompanhavam. Era um homem muito rico. Ele era tão rico que ele tinha uma cópia do livro de Isaías. Irmãos, existiam sinagogas em Israel que não tinham a cópia do livro de Isaías. Existiam pessoas em outras partes, sinagogas em outras partes do mundo, que não tinham um livro, como diz Isaías, que é um grande livro, é um profeta maior, é um livro grande. Esse homem investiu muito dinheiro para comprar aquele livro. Então, veja, irmãos, o impressionante da sede que esse homem tem de Deus. Com que coração você veio ao culto hoje? Com que coração você veio ao culto de domingo? Não é... Quando você se aproxima de um texto desse, entende o que esse homem está fazendo? A gente precisa questionar a nossa própria fé, o nosso compromisso com Deus, a nossa dedicação, o quanto estamos dispostos a suar por Cristo Jesus, a esforçar-nos pelo Senhor da glória. A fé desse homem é extraordinária. O sacrifício, o empenho, o valor que ele dá a Deus, ao culto, à oração, à adoração, mas o valor que ele dá à palavra de Deus. A palavra de Deus. Investiu muito dinheiro para ter um pergaminho, uma cópia do livro do profeta Isaías. E esse homem está lendo esse livro. Esse homem está debruçado no livro, lendo, meus irmãos, lendo. Imagine se ele tivesse uma Bíblia inteira como você tem na mão. Imagina. Se ele tivesse a Bíblia inteira como você tem. Você tem Isaías, todos os profetas, todos os livros históricos, todos os livros poéticos, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Você tem tudo e você tem todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento. Imagine se esse homem tivesse isso, irmãos. Então, irmãos, eu acredito que esse homem, do qual nem o nome sabemos, sabemos apenas a função que ele tinha e a situação em que ele se encontrava, que era o eunuco. Esse homem tem muito a inspirar a mim e a você, a nos desafiar a uma fé viva a Deus, a uma fé que se sacrifica por Deus, a uma fé que não está preocupado em obter algo de Deus, mas em oferecer a Deus.
em dar a Deus. Olhe para mim. Nós vivemos um momento em que as pessoas querem vir para o culto, para a igreja, para um momento de diversão, para simplesmente serem abençoadas, para tirar uma selfie bonita no meio de um culto bonito, ou alguma coisa nesse sentido. Meus irmãos, não há luzes, não há nada. Esse homem tem uma fé viva em Deus, ainda que não conheça o Evangelho. Assim como Cornélio, suas esmolas subiram em direção a Deus. Meus irmãos, essas pessoas têm muito a ensinar para mim e para você. Confronta a minha vida, olhar para a vida desse homem. Confronta a minha vida, olhar o sacrifício, o empenho dele por Deus, o investimento, a fé, o compromisso que esse homem tem, a seriedade com que ele leva a fé dele. É realmente de nos deixar constrangidos e nos fazer questionar a nossa própria vida e como devemos amar mais ao Senhor, como devemos servir mais intensa e profundamente ao nosso Senhor. Faz-nos pensar e questionar esse evangelho que é pregado hoje no Brasil, no mundo ocidental. A gente precisa questionar isso. Esse homem está vivendo uma fé genuína em Deus, ainda que não tenha a revelação de Cristo até aquele momento, mas teria. Que esse homem desperte a minha vida e a sua vida. Que isso balance a nossa vida e diga, meu Deus, o que eu estou fazendo por Ti? Qual o sacrifício que eu estou fazendo pelo Senhor? Qual o valor que eu estou dando à Tua palavra que está nas minhas mãos todo dia? Qual a importância do culto para mim? Qual a seriedade que eu estou levando essas coisas na minha vida? Meus irmãos, a gente precisa perguntar essas coisas, cada um para si mesmo diante do próprio Senhor. Amém? E o texto segue. Ele veio para adorar a Deus e estava no caminho de volta para casa. Então ele já tinha vindo 4 meses de viagem, agora estava voltando de 4 a 5 meses de viagem. De 12 meses no ano, ele passou, claro, ele não fazia essa viagem todo ano. Era uma coisa que ele tinha que se programar muito bem. Mas ele, com certeza, pelo menos, ficou 5 meses em Jerusalém, para poder aproveitar essa viagem, extremamente dispendiosa, desgastante, cansativa, ok? Então ele ficou um bom tempo, ele provavelmente ficou 1 ano fora do ofício dele para adorar a Deus. E ele lia o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe, está vendo agora o anjo não fala mais. O anjo ficou lá em Samaria e deixou ele. E agora só o Espírito de Deus fala com Filipe. E o Espírito disse a Filipe, aproxima-te dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Que bonito isso. Ele consegue identificar qual é o texto que o homem está lendo. Se alguém estiver lendo a Bíblia perto de você, você identifica o livro que ele está lendo? Você tinha que ter feito isso. Ele estava lendo em voz alta e ele sabia que estava lendo o profeta Isaías. Olha como Filipe conhece as Escrituras. Olha como Filipe, ele é um excelente discípulo de Cristo. Ele está aprendendo a doutrina dos apóstolos, aquilo que os apóstolos ouviram de Cristo, aquilo que os apóstolos aprenderam de Cristo e agora estão passando para a igreja. Aqui nós temos um outro excelente aluno. Um excelente aluno foi Estevão, que fez uma linha do tempo extraordinária do Antigo Testamento até o Messias, pregando no capítulo 7. E agora nós temos aqui Filipe, que conhece o livro, o texto que aquele homem está lendo, e não apenas isso, ele tem toda a capacidade
de explicar aquele texto. Esse afinco pelas Escrituras, essa paixão pelas Escrituras, essa pregação das Escrituras. Irmãos, isso é indício de uma igreja em avivamento. Em avivamento. Uma igreja que não valoriza as Escrituras, um crente que não valoriza as Escrituras, não pode viver um avivamento. Não há avivamento. Não há avivamento sem a palavra de Cristo. Não existe avivamento sem a palavra de Cristo. Então, é na palavra que Deus incendeia a nossa alma e nos faz conhecê-lo, e nos faz amá-lo, e nos santifica. Vós estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho falado, e nos liberta. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, e é ela viva e eficaz, palavra inspirada de Deus, que faz o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sem palavra de Deus, não há avivamento, ok? E aqui, ele ouve o homem lendo o profeta Isaías, ele perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Veja aqui que coisa bonita, é como Filipe evangeliza esse homem. Ele parte do interesse dele. E do interesse dele leva ele à cruz de Cristo. É isso que nós devemos fazer. Nós podemos fazer isso, nós devemos fazer isso. Às vezes você quer falar de Cristo para uma criança. Pegue o ponto de interesse daquela criança e parta dali para a cruz de Cristo Jesus. Às vezes você tem um vizinho, alguém que você quer compartilhar o evangelho. Pegue o ponto de interesse dele, faça uma linha direta para a cruz e pregue Cristo para ele. Então, nós podemos e nós devemos partir do ponto de interesse daquela pessoa, para que nós possamos levá-la a Cristo Jesus. Seja um adolescente, seja um idoso, seja um homem ou mulher, não importa. Do ponto onde essa pessoa está, leve ela direto para a cruz de Cristo. Às vezes você tem alguém perto de você que você quer compartilhar o evangelho, não sabe como Deus me dê sabedoria, como a partir desse ponto de interesse, desse ponto que essa pessoa está, nesse contexto que essa pessoa se encontra, na situação em que essa pessoa está, como eu posso fazer uma linha direta até a cruz com essa pessoa, dentro da situação que ela está. Então você pregue e compartilhe o evangelho com essa pessoa, é exatamente isso que ele faz. E ele está agora, o Senhor entende o que está lendo. E aqui você tem um homem extremamente sincero e religioso. O homem está buscando a Deus. Ele está buscando a Deus. Mas ele não tem o conhecimento de Cristo. Ele não tem o conhecimento de Cristo. Então, o que nós precisamos fazer é levar esse entendimento de Cristo às pessoas. Você olha para Samambaia, para a sua família, e você fala, não, mas todo mundo nesse país praticamente já ouviu do evangelho. Mas você entende o que lê? Será que o que essa pessoa ouviu foi de fato o evangelho? Ou ela ouviu sobre alguma coisa? Ou ela ouviu simplesmente uma ideia, um misticismo, um aspecto religioso do evangelho, mas não ouviu o evangelho? Então a gente precisa aqui, irmão, entender que as pessoas precisam ouvir o evangelho verdadeiro. E nós precisamos ter de Deus, por meio das Escrituras, a capacidade de transmitir isso às pessoas. O evangelho de forma simples, direta, a partir do ponto que essas pessoas estão, da situação que elas estão, levá-las à cruz de Cristo. No evangelho. Sem tirar e por nada, levá-las a Cristo Jesus, o Senhor. Por isso a pergunta, o Senhor entende o que está lendo? E a resposta dele, versículo 31, ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Pronto. As pessoas precisam de que a palavra de Deus chegue clara, nítida, límpida na mente delas. Elas precisam entender quem é Cristo, porque Cristo foi à cruz, porque Cristo veio ao mundo,
porque ele teve que sofrer naquela cruz. O que ele ensinou, o que ele falou, o que ele fez, como tudo aponta para a cruz de Cristo. E como, apesar das tentativas religiosas que o mundo inteiro faz, nada pode conduzi-los a Deus. Respostas simples, diretas, objetivas. Nós precisamos ter isso, irmãos. Nós precisamos ter isso. Que as pessoas não entendem. Quantas vezes a gente pergunta para pessoas que estão simplesmente repetindo ritos religiosos, me explica o que você está fazendo. Eu disse, eu não entendo o que eu estou fazendo. Mas a senhora está fazendo isso há 50 anos na sua vida. A senhora está fazendo isso há 60 anos na sua vida. Como eu já tive a oportunidade de perguntar para senhoras que saíram da missa com um rastro de tinta na testa, em formato de cruz, e perguntar para vocês que acabou de passar isso na testa. Por favor, minha senhora, o que é isso que está na sua testa? Eu não sei. Mas ela está na igreja, tem 70 anos. Ela não sabe o que está fazendo. Ela não entende o que está fazendo. E as pessoas não podem sair de perto da gente com dúvida alguma sobre o Evangelho. Você tem que deixar essa pessoa clara e nítida diante da cruz de Cristo. Essa pessoa tem que sair de perto de você, sem dúvida alguma, porque Cristo foi naquela cruz. E a necessidade dele de ir a Cristo Jesus. Irmãos, nós precisamos ser muito claros na mensagem do Evangelho. Nós não podemos jamais deixar ninguém com nenhuma dúvida. Nós temos que levar a pessoa a Cristo Jesus o Senhor. Lembro desse caso, dessa mulher com câncer recorrente, terminal. Pastor, por que eu estou nessa situação? Pastor, porque Deus... Eu já me adiantei. Eu falei, você questiona porque Deus deixa você passar por isso. Sim ou não? Ela, é verdade. Eu já abri o jogo com aquela mulher e disse, você questiona Deus, você questiona de fato a bondade de Deus, a soberania de Deus, porque você está nessa situação. Mas eu quero dizer para você que Deus está estendendo a sua misericórdia sobre você nesse momento. Porque se você partisse de um infarto, um acidente, ou seja lá do que for, como você ia entrar na eternidade sem Cristo Jesus? Sem o perdão dos seus pecados. O estado que você está, uma misericórdia de Deus na sua vida, para você parar e pensar na sua vida e ter tempo de arrependimento. É isso que Deus quer com você. Olhe toda essa situação como um ato de bondade de Deus, porque se essa situação não acontece, você seguiria a sua vida sem limite, sem nada, você ia tocar a sua vida dia atrás dia e ia se perder eternamente. Mas Deus, nesse momento, usando essa situação, aponta para você a cruz de Cristo e o seu grande amor. Nós temos que ter resposta para as pessoas. Nós temos que chegar para as pessoas e dar uma resposta para elas. Até para crente. Até para crente. Aquela senhora toda atrofiada na cama. Uma mulher que trabalhou por evangelho por anos. Fiel ao Senhor, dedicada ao Senhor. Ela e seu esposo trabalhando por décadas no evangelho. E já tem quase uma década que ela está na cama, atrofiando agora, nem mais fala. E antes dela perder completamente os movimentos, já estava quase sem movimento algum, chorando, pastor, eu não entendo porque Deus me deixa assim. E eu disse para ela, minha irmã amada, eu não consigo entender todas as razões para isso estar acontecendo. Mas eu sei de uma coisa, o objetivo de Deus para a sua vida é que você seja semelhante a Cristo Jesus. Esse é o grande alvo de Deus para mim e para você. É que eu e a senhora, independentemente das circunstâncias que estejamos, sejamos mais parecidos com o nosso Senhor. Essa é a obra número 1 do Espírito de Deus na nossa vida. Esse é o grande plano de Deus que se consumará plenamente na segunda vinda. Seremos semelhantes ao nosso Senhor. Nessa situação, na minha ou em qualquer uma, apontemos na direção que Deus está nos guiando. Sejamos semelhantes
a Cristo Jesus. A Cristo Jesus. A gente precisa de ter clareza do Evangelho para transmitir a nós mesmos. Quantas vezes nós temos que relembrar nós mesmos, no meio de dores e aflições e sofrimentos, do propósito de Deus na nossa vida. Irmãos em Cristo, as pessoas que estão no mundo, a Bíblia não nos deixa no escuro. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, porque tem a luz da vida. Oh, meus irmãos, bendito seja o Senhor. Amém? Mas é um homem cheio da palavra de Deus, então ele tem a capacidade de Deus. Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Que homem humilde, hein? Que homem humilde. Bonita a atitude dele. Versículo 32. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. E como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Na sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pôde falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Isaías 53, um texto extraordinário, maravilhoso da palavra de Deus, um dos cânticos do servo, um dos 5 cânticos do servo do livro de Isaías. Esses cânticos acontecem a partir do capítulo 40 de Isaías, um livro extraordinário, extraordinário. E aqui, Filipe, então, começa a partir dessa escritura, falar de Cristo. Olha a pergunta do eunuco. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Então, esse texto, até hoje, os judeus não conseguem compreendê-lo. Eles acham que o servo sofredor aqui é o próprio Israel. Eles mesmos estão sofrendo. Não, essa profecia não tem como. Porque ele levou sobre si as nossas maldições, as nossas dores. Ele entregou, ele derramou sua alma na morte. Então, meus irmãos, aqui existe alguém que está fazendo isso em favor de pecadores. Esse é um texto messiânico, esse é um texto que aponta para a cruz de Cristo Jesus, e esse é um cântico de lamento que ainda vai acontecer. Esse cântico não se cumpriu. Esse cântico de Isaías 53, quem creu na nossa pregação, e depois o texto sagrado vai apontar que ele está em Israel, os salvos da nação de Israel, olhando para a cruz de Cristo que passou. Esse texto ainda não aconteceu. Olhando para a cruz de Cristo, vão cantar esse cântico. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi pisado pela nossa culpa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. Veja, alguém que está cantando o sofrimento de Cristo na cruz. Aqui é um cântico, claro que toda a igreja, em um certo aspecto, canta, mas esse texto de Isaías ainda vai acontecer quando Paulo vai dizer que e todo Israel será salvo, não que toda a nação de Israel será salva, mas os eleitos da nação de Israel serão salvos. Eles vão cantar esse cântico, eles vão olhar e dizer: olha o que nós fizemos com Cristo, com o Messias, com o Salvador. Então, a partir desse texto, então, versículo 35, então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho, as boas novas de Jesus. Ponto. Ele anunciou o Evangelho. A partir daquele texto, daquela profecia, de Jesus na cruz, do sacrifício de Jesus, ele aponta todo o Evangelho para ele, mostrando o que Jesus fez, o que Jesus falou, como ele ensinou, como ele foi traspassado na cruz, mostrando nas Escrituras Sagradas aquilo que o eunuco estava vendo, lendo, é aquilo que Jesus havia feito na cruz do Calvário, como as profecias se cumpriram em Cristo Jesus, e como o Evangelho puro é pregado por Filipe. Eles, seguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco diz: olha, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Veja como há uma clareza nesse homem agora. Filipe deixa tão nítido o Evangelho para ele.
Nós não podemos ser salvos pelas nossas obras. A lei nos guiou até o Messias. Mas agora o Messias veio, é Cristo Jesus, e Ele foi à cruz por nós. Cada sacrifício que foi feito apontava para a nossa própria destruição, porque o salário do pecado é a morte. Mas cada sacrifício, ao mesmo tempo, apontava para o inocente, o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Veja, o Evangelho está límpido diante desse homem. Esse homem entende o Evangelho e entende a necessidade do batismo. Entende a necessidade da aliança com Deus, do compromisso com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja, o Evangelho está todo pregado para esse homem. Não sabemos quantas horas ou dias, talvez, Filipe seguiu com ele. Não sabemos o tempo em que Filipe esteve com esse homem. Mas ele seguiu e pregou o Evangelho para ele. E agora eles encontram água. E então, o que me impede? Versículo 37, Filipe disse, você pode, se crer de todo o coração. Está vendo? Não é por obras, não é porque você faz esforços ou tem algum mérito diante de Deus, ou porque você obedece à lei, ou pela condição que você tem de eunuco ou não. Não importa o que seja. E 4 capítulos depois desse, que esse homem está lendo, há uma profecia que diz que Deus agora vai aceitar os eunucos. 4 capítulos depois desse texto que esse homem está lendo. O que os eunucos não eram aceitos na lei de Moisés, agora eles serão aceitos na graça de Deus. Deus está aceitando a pessoa, não importa a condição em que esse homem estava. E então o eunuco respondeu, creio que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a declaração do Evangelho. Essa é a declaração de alguém que entendeu o Evangelho. Veja, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Ele veio, Ele é Deus, Ele desceu da glória, Ele habitou entre nós, Ele encarnou, Ele foi à cruz, Ele morreu, ressuscitou, Ele foi assunto aos céus. Tudo está incluso, tudo está abraçado por essa expressão, creio que Jesus é o Filho de Deus, que Ele venceu a morte, que Ele venceu o pecado, que Ele venceu o inferno, que Ele venceu o diabo, os demônios, que Ele venceu a morte. Nessa expressão, todo o Evangelho, essa expressão máxima do Evangelho, Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a confissão que o mundo inteiro, anjos, demônios, toda a humanidade de joelhos dirá no dia da segunda vinda, Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E aqui ele diz, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é o Messias, eu acredito nisso, e toda a minha fé está depositada nele, não em mim, não no meu esforço de me salvar a mim mesmo pelo judaísmo, ou por alguma obediência, ou sacrifício, ou boas obras, ou absolutamente nada. Não há nada em mim que possa me salvar. Deus veio me salvar, enviou o seu Filho naquela cruz. E nessa expressão abraça-se tudo, meu irmão. E aqui está esse homem chamando, clamando por arrependimento, dizendo, estou arrependido dos meus pecados. E eu creio. E nesse creio está o conceito puro do Evangelho. Eu não posso ter os meus pecados perdoados por mim mesmo. Não há nada que eu possa fazer para os meus pecados serem perdoados. Eu creio no que Cristo fez na cruz, na sua morte, na sua ressurreição. Irmão, esse é o evangelismo. Mas isso é conversão. Isso aqui é conversão. Isso é conversão. Conversão não é simplesmente eu levantar a mão e dizer, eu quero aceitar Jesus. Vai ali no boteco ali agora. Vai lá. Pergunta para todos os bêbados lá e para qualquer pessoa, você quer aceitar Jesus? O que eles vão falar? Eu quero aceitar Jesus. Eu já aceitei Jesus. Eu aceito Jesus. Todo dia eu aceito Jesus. Isso não dá em nada. Continuo na cachaça, continuo na vida imoral, continuo na vida que estão vivendo. Conversão é isso aqui, ó. Tem fruto. Se não tem fruto, não tem conversão. Como Paulo diz em Romanos, capítulo 5, salvação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Você foi salvo, tem paz com Deus. Capítulo 6,
o pecado não tem mais controle, domínio, senhorio sobre vós. Se houve salvação, a evidência é a santificação. Porque sem santificação, se não tem santificação, é porque não houve conversão. Então, o evangelho, irmãos, está pregado para esse homem. Então, Filipe disse, se você crê de todo o coração, diz, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então, Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Veja, eles desceram a água, não foi um copo que foi derramado na cabeça dele. Não foi um copo que desceu. Não foi um jarro derramado de água na cabeça do eunuco. Ele desceu a água. Então o batismo, baptizo, a palavra grega aqui, esse verbo batizar, quer dizer mergulhar e transformar. Não é só mergulhar, é mergulhar para transformar. Baptizo era o mergulho que era feito para transformar. É quando você mergulha, aquela ideia das mulheres antigas, né? De tingir roupa. Você mergulha a roupa na água, naquela tinta, e nunca mais aquela roupa vai ser a mesma. Você pega o pepino e mergulha ele na água quente, e depois mergulha, batiza ele, depois de batizá-lo na água quente, você batiza ele no vinagre, e vira picles. Essa palavra baptizo, ela tem inclusive numa receita antiga, que foi encontrada em manuscritos antigos, justamente do uso desse verbo, de mergulhar. Mergulhar para transformar. A gente mergulha pessoas transformadas. A gente não mergulha pessoas para serem transformadas. A gente mergulha pessoas que foram primeiro transformadas pelo Espírito de Cristo. Amém? Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe repentinamente. É a mesma expressão da segunda vinda de Jesus aqui. O mesmo verbo usado aqui. Para a segunda vinda de Jesus. É usado aqui nesse texto. Foi arrebatado repentinamente. E o eunuco não viu mais. E cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto. E indo para Cesaré, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Então veja o coração missional de Filipe. É um homem que sai de Jerusalém, vai para Samaria, em obediência, pregando o evangelho. Deus o leva para esse momento, longe, deserto, em Gaza. Agora ele prega o evangelho ali naquele local. Ele é levado pelo Espírito, arrebatado pelo Espírito, e chega a Azoto, e vai pregando até estabelecer-se numa casa, que daqui a 20 anos, no mesmo livro, 20 anos depois você vai encontrar Filipe no mesmo lugar, em Cesareia. Ele estabelece a casa dele lá, e aquele lugar se torna uma base missionária, onde o evangelho se espalha por aquela região. Um homem extremamente missional. Veja a obediência desse homem. Agora espante-se. Porque esse ato de obediência, esse eunuco que ouviu o evangelho, e tão claramente ouviu, e seguiu o seu caminho alegre, chegou no seu país, na Etiópia, meses depois. E a Etiópia, a partir desse homem, se tornou o primeiro país do mundo a abraçar oficialmente o evangelho. Primeiro país do mundo a abraçar oficialmente o evangelho, a Etiópia, com a igreja grega, E essa cultura, essa nação, grande parte dela foi moldada pelo evangelho, por séculos. Foi o primeiro país no mundo que disse: nós somos de maioria cristã. Um ato de obediência de Filipe, que sai de onde ele está, de uma coisa tão maravilhosa que está acontecendo, para um lugar deserto, encontrar um homem,
ele nunca viu na vida, explicar um texto bíblico para ele, levá-lo direto à cruz de Cristo. Veja, um ato de obediência. E aqui, irmão, você precisa entender isso, que o evangelho que você vive hoje vai ter um impacto para todas as gerações para frente. A sua obediência hoje a Cristo vai ter um impacto para todas as gerações seguintes. Você não está vivendo o evangelho para você. Nós vivemos num mundo hiperindividualista, onde as pessoas acham que estão vivendo o evangelho de si para si mesmas. E elas vão tomando atitudes de si para si mesmas. Mas elas não entendem que aquilo que elas estão vivendo hoje está moldando, influenciando as futuras gerações que já estão presentes. E seremos um padrão para essas crianças e adolescentes e jovens. E inspiração para eles. De fé, de amor, de sacrifício, de serviço, de seriedade com Deus, com a palavra, com a oração. Tudo que você está vivendo na sua vida cristã, você não está vivendo só para você. O que Filipe fez, a obediência de Filipe, o sacrifício de Filipe, tocou a vida desse homem, e ele tocou a vida de todo mundo depois. Se as novas gerações olharem para nós, como eles serão? A fé que eles terão, o amor, o compromisso, a paixão por Deus que eles terão, qual será? Se você for o padrão e o modelo, está sendo, não vai ser, está sendo. Você está sendo padrão para a sua família, você está sendo padrão, inclusive, de inspiração para os irmãos da igreja. Porque os irmãos da igreja olham para você e veem sua fé, seu compromisso, sua seriedade no reino de Deus. E assim comigo, com você, com todos nós. Que tipo de evangelho eles vão viver? Olhando para nós. Olhando para nós. Então, nós precisamos pensar nisso, queridos. Nós precisamos pensar que tipo de compromisso e seriedade estamos tendo diante de Deus. Porque estamos inspirando as futuras gerações. Seu caráter, seu compromisso com Deus no culto, adoração, sacrifício, serviço a Deus no reino. Tudo isso está sendo uma fonte de inspiração para a sua família. Sua família, aqueles que não são crentes, todas as pessoas que não são crentes, elas estão tomando você, amado irmão, como um padrão de fé a Deus. Não é verdade? Você não fez isso com cristãos que você conhecia antes de você ser crente? Você tomava essas pessoas como um padrão de fé. Olha, servir a Deus é assim, ó. É assim que se serve a Deus. É assim que se ama a Deus. É assim que se vive para Deus. As pessoas não crentes estão tomando a mim e a você como padrão. E que padrão temos sido? Esse texto nos leva a pensar nisso. Uma atitude de obediência influenciou uma nação inteira. Até hoje. Até hoje se colhem os frutos da obediência de Filipe na vida do eunuco. Na vida do eunuco. Que esse texto me chame a mim, a você, a todos nós, a parar e a pensar, meu Deus, o que eu estou vivendo? Qual tem sido o meu procedimento no evangelho? Meu caráter, meu temperamento, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, tudo em mim. Como está atingindo as pessoas que estão ao meu redor? Vamos ficar de pé e orar ao Senhor.